Olá, como vão? Tudo bem? Palavra de Deus para o nosso coração. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Podemos ler? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse verso é maravilhoso. Esse verso é um verso incrível. E ele é incrível não apenas por ser a palavra de Deus, não apenas por ter sido dito por Jesus, não apenas por estar na Bíblia, mas ele é incrível porque ele foi usado como uma peça de marketing. E ele ainda é usado como uma peça de marketing. E usado como uma peça de marketing, ele se despersonaliza. Ele deixa de ser o que ele é. Ele passa a ser apenas uma ferramenta ideológica de convencimento para que alguma coisa seja empurrada nas mentes que se abrem para o não entendimento da essência desse versículo. Então nós temos visto, e eu tenho visto, algumas pessoas que andam com esse versículo na boca. Recentemente eu fiz um post, uma filmagem, em que eu estava muito alegre, em que todas aquelas acusações que pesaram contra o ex-presidente Lula caíram por terra porque o juiz é suspeito. E alguém que respondeu, invocou esse versículo dizendo, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. E logo depois, essa pessoa coloca um monte de filmagens de ameaças e coisas que vão contra o evangelho. Uma senhora entra para ajudá-lo a ficar nessa posição e também invoca mais alguns versículos tortos e outras pessoas entram e todos cristãos. Mas a base é esse versículo. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. Só que essa verdade que eles não falam qual é a verdade. Qual é a verdade? Qual é a verdade? A verdade que a violência tem que abater aqueles que pensam diferente? A verdade que não importa os meios, desde que os fins sejam alcançados? A verdade que podemos esquecer que Deus não é um Deus de violência? A verdade que o quê? Nós temos que voltar à palavra de Deus para saber. Jesus diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Um moço que foi candidato aí, falou isso o tempo inteiro durante uma campanha, e mesmo depois de eleito ainda andou dizendo sobre isso. A gente precisa voltar à palavra de Deus para ver de que verdade é essa que ele está falando. Então, se João é 8,32, é porque veio depois de um 31, e muito provavelmente deve ter um João 8,33, 34, 35 e mais um pouquinho. Isso se chama texto dentro de um contexto. Eu não posso pegar um versículo e fazer dele uma ferramenta de marketing e sair por aí citando isso. E quando ele faz isso, ele encontra na vaidade das pessoas, que em cima também da palavra de uma senhora que, tornada ministro, ao assumir, diz, enfim, a igreja chegou ao poder, não é? Essa vaidade dessas pessoas é alimentada, elas passam a repetir esse versículo como um mantra, mas um mantra que não liga a espiritualidade, que não liga a transcendência. Um mantra que liga o ego ao próprio ego, o ego individual ao coletivo, de um povo deslocado. O que é que João 8,31 diz? Porque o 32 só é importante porque o 31 disse alguma coisa. E eu quero ler para você o 31. O 31 diz assim, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Peraí, você tem que permanecer na palavra para que a verdade da palavra te liberte. A verdade da palavra é que, primeiro, a igreja não aspira a chegar ao poder. Não é papel da igreja de Cristo aspirar a chegar ao poder. Pode ser que alguém que é discípulo de Cristo, vocacionado para estar num dos postos do poder de uma nação, ocupe tal posto. Mas a igreja não chega ao poder. Foi exatamente essa ideia de a igreja chegar ao poder que no século IV transformou o movimento de mudança de vida numa instituição política. E está acontecendo de novo hoje. E as aberrações estão aí.
A verdade da palavra, que Jesus disse que seremos seus discípulos se permanecermos na sua palavra, diz, por exemplo, que devemos nos lembrar dos encarcerados como se com eles estivéssemos. Então cai por terra a ideologia de que é preciso que morram uns 30 mil, de que deve-se metralhar toda petelhada, de que bandido bom é bandido morto. Cai por terra, porque a verdade do Evangelho não é o que essas frases dizem, mas o que Jesus disse. A verdade do Evangelho é que nós devemos nos ocupar dos pobres, em que nós devemos produzir uma sociedade em que o número das pessoas pobres vai diminuindo até acabar. Em que, na medida em que as pessoas vão enriquecendo, elas vão pagando maiores alíquotas de impostos para custear uma melhor vida para aqueles que são desfavorecidos. Por isso é que Jesus multiplicou pão e multiplicou peixe. Ele não multiplicou dinheiro. Ele não multiplicou moedas com o rosto de César. Não. Nós devemos andar na palavra e buscar que as pessoas sejam curadas. Jesus curou os enfermos, colocou a mão sobre as suas feridas, sobre as suas cabeças, ordenou aos aleijados que se levantassem, devolveu a vista aos cegos. Devíamos nós estarmos preocupados em que doenças localizadas em uma determinada área, sobre uma certa pessoa, sobre um certo grupo, ou no mundo inteiro, recebessem o tratamento urgente e adequado. É isso que é andar na palavra. Andar na palavra é ter respeito com aqueles que pensam diferente da gente. É não desejar a morte de ninguém. É ter a capacidade de dizer para aquelas pessoas que pensam diferente que nós respeitamos e que num processo que nós entendamos ser o melhor para uma sociedade, que nós possamos buscar o melhor para a sociedade e conviver. João 8,31 é mais importante do que João 8,32. Dizer, conhecereis a verdade, ela vos libertará, me faz te perguntar que verdade. E a resposta é João 8,31. Andar na palavra. Não é rasgar os princípios da palavra. E aí tem ainda o 33, tem ainda o 34, que vai dizer assim, 33, responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Quando um cristão defende a violência, ele é servo do pecado. Quando ele defende que um bandido deve morrer, ele é servo do pecado. Quando ele defende que a tortura seja ovacionada, comemorada, ele é servo do pecado. Quando ele escolhe um remédio que comprovadamente não cura, não sara, antes agrava o estado, até mata, em detrimento de buscar uma vacina, ele é servo do pecado. Quando ele ama, elogia e defende a mentira e o mentiroso, ele é servo do pecado. João 8,32, que fala conhecereis a verdade e ela vos libertará, é como um grande farol que lança luz sobre o 33 e o 34 e diz que se você não se alicerça sobre a palavra e não anda nos princípios, na essência da palavra, você é um pecador. E se você é um pecador, não interessa se você se chama crente, pastor, se você se chama obreiro, levita, se você se chama bispo, apóstolo, se você tem uma igreja grande, pequena, se você canta, se você faz dancinha, não interessa. Diz que você é prisioneiro do pecado. E sabe qual é o salário do pecado? Essa palavra diz que o salário do pecado é a morte. Com certeza, algumas pessoas vão dizer, mas eu penso é assim mesmo. Sim, sim. Você é apenas joio. Você é apenas joio. O joio e o trigo parecem-se muito. A diferença é que quando o vento passa,
o trigo se abaixa, o joio continua empedernido, empedrado, em pé. Então, quando um cristão diz, eu não penso desse jeito, eu acho que tem que morrer, eu acho, o que você está dizendo é que você é joio, apenas joio. E a palavra de Deus diz que pelos frutos a gente conhece a árvore. E eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, que a maior parte das pessoas que eu tenho encontrado tem se joificado, tem se tornado joio. Mas sabe qual é o grande engodo do joio? O alto engodo é que o joio pensa, acredita que ele é trigo, mas o seu fruto não serve para nada, a não ser, junto com seu caule e suas folhas, ser lançado no fogo, virar cinza. Então, em nome de Jesus, volte-se a João 8,31, porque ele é mais importante do que João 8,32. Não haveria um João 8,32 se não houvesse um João 8,31. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.